Olá, pessoal, tudo bem? Pois é, chegamos ao fim. Chegamos à nossa última aula do curso de Álgebra Linear Aplicada 1 da Escola Matriz. O primeiro curso que tem como objetivo conectar os pontos, mostrar a vocês de onde vem e para onde vai todo o nosso conhecimento, de mostrar como poderíamos aplicar álgebra linear em casos reais da nossa vida. Este foi o grande objetivo deste curso e eu espero que todos vocês tenham passado por essa transformação enquanto fazíamos as nossas aulas. Transformação. Agora não somos mais as mesmas pessoas do que aquelas que começaram este curso. Nem eu, nem vocês. Afinal, eu também me transformei. Eu também me desafiei e evoluí a cada dia para poder entregar para vocês o melhor conteúdo possível, da melhor forma possível. E vocês também se transformaram. Afinal, agora vocês são capazes de enxergar álgebra linear de uma forma diferente na qual viam antes. Agora, vocês são capazes de conectar os pontos e saber como podem aplicar tudo aquilo que estão aprendendo. Mas lembre-se, só é possível conectar os pontos quando olhamos para trás. Foi assim que disse Steve Jobs. E nós estamos aqui apenas para facilitar este processo, para mostrar a vocês o caminho que vocês devem seguir para obter um conhecimento e para entender como podemos fazer soluções para as nossas vidas. Afinal, conhecimento é liberdade, é ser capaz e, sem dúvida, vocês, assim como eu, se tornaram mais capazes ao final deste curso. Então, eu espero muito que vocês tenham aproveitado cada aula, cada conteúdo e transformado disso tudo um grande aprendizado na vida de cada um. Bom, mas como disse também, ainda não acabamos. Chegamos à última aula, mas ainda temos a nossa última reflexão antes de nos despedirmos por enquanto. Então, hoje temos aqui a nossa aula de número 30, das matrizes aos sistemas lineares presentes no nosso cotidiano. Então, vamos fazer uma reflexão sobre tudo o que aprendemos, desde o módulo 1, quando aprendemos sobre a teoria algébrica, passando pelas ferramentas de computação que vimos no módulo 2 e, por fim, nas aplicações práticas que fizemos neste último módulo, o módulo 3. Então, o tema da nossa aula de hoje, da nossa reflexão, é conectando os pontos, que é o grande tema de todo este curso. E, por fim, vamos ter o desafio. Como vocês já estão acostumados, vamos ter mais uma oportunidade. Vocês vão ter mais uma oportunidade de crescerem e se desenvolverem mais uma vez. Estão preparados? Estão prontos para a nossa última aula deste curso? Então vamos juntos, como sempre fizemos. Vamos para o próximo slide. Conectando os pontos. Vamos lá então. Aprendemos que a matemática e a teoria de álgebra linear são amplamente aplicáveis para o desenvolvimento da solução de muitos problemas do nosso cotidiano. Veja, muitos problemas, muitas áreas de aplicação. Vocês viram isso ao decorrer do nosso curso. Afinal, aplicamos álgebra linear em diversas situações, em problemas totalmente distintos. E por quê? Afinal, porque matemática está presente em tudo em nossas vidas. Matemática pode ser, sim, da área de exatas, porém, sua aplicação está em absolutamente tudo. Tudo vamos precisar de matemática. Se alguém souber de alguma área onde não utilizamos nadinha de matemática, por favor, me contem, pois eu não sei. A matemática, ela está presente em todas as áreas, em todos os momentos de nossas vidas. Seja para projetar uma nave espacial que vai até a Lua, ou simplesmente para conferir o troco de um pão que você comprou na padaria. Ou seja, desde aplicações mais simples a aplicações mais complexas, a matemática está sempre presente. Todos nós devemos saber. Todas as pessoas devem ter um conhecimento de matemática e saber como aplicar números, como fazer operações entre eles, enfim, como operar matematicamente. Agora, a álgebra linear, como uma parte desta matemática, uma teoria, uma área de conhecimento dentro deste todo que é a matemática,
também nos trouxe grandes vantagens e nos ensinou diversas formas, principalmente como relacionar e como utilizar vetores e matrizes, algo tão importante nos dias de hoje. E vimos também como podemos utilizar vetores e matrizes para vários tipos de aplicações, como, por exemplo, para uma criptografia de mensagens. Afinal, utilizamos o que sabemos sobre matrizes e o conceito de matriz inversa para aplicar o conceito de criptografia. Veja que interessante e veja como antes, muito provavelmente, sequer imaginávamos que poderíamos fazer isso. Mas, para que isso fosse possível, foi necessário uma mudança de postura. Foi necessário entender que a partir de hoje precisamos analisar um problema tentando correlacioná-lo com combinações lineares. Precisamos entender o que são sistemas lineares e correlacionar toda a teoria algébrica para que possamos utilizar as suas ferramentas para solucionar esse tipo de problema. Portanto, temos aqui que devemos conseguir enxergar as matrizes, os vetores e principalmente as combinações lineares presentes em cada problema que deve ser resolvido na prática. E isso foi essencial para que pudermos aplicar todo o nosso conhecimento. Vocês se lembram? Quantas e quantas vezes eu disse, temos que enxergar combinações lineares para conseguir solucionar os problemas? E por que dissemos tudo isso? Porque, se formos capazes disso, podemos utilizar de toda a teoria algébrica que já conhecemos para desenvolver uma solução e também utilizar as ferramentas de programação para descobrir como aplicar essa solução. E desta forma, vamos aplicar álgebra linear através de programação para solucionar problemas reais. Portanto, tudo esteve sempre muito conectado e foi desta forma, foi por isso que sempre disse a vocês, vamos enxergar os problemas através de combinações lineares. Afinal, criptografar uma mensagem parecia coisa de outro mundo, mas quando trouxemos esse problema para o ambiente de álgebra linear, sabíamos exatamente o que fazer, sabíamos exatamente quais as ferramentas que precisávamos para isso. Mas o que eu quero que vocês reflitam é o seguinte: como vocês enxergavam as matrizes antes? Como vocês enxergam agora? Como vocês correlacionavam toda a teoria de matemática e, mais precisamente, de álgebra linear com os problemas reais e como hoje vocês pensam em relação a isso? Quais foram as vantagens que vocês enxergaram em conseguir correlacionar combinações lineares com problemas práticos e se isso realmente faz sentido para que possamos utilizar as ferramentas que aprendemos na teoria e aplicá-las na prática? Foi essa a nossa proposta e é isso que eu espero que vocês reflitam sobre todo esse aprendizado. Reconhecimento de padrões? Utilizamos álgebra linear. Criptografia de mensagens? Utilizamos álgebra linear. Investimento na bolsa de valores? Utilizamos álgebra linear. Matriz energética e sustentabilidade para uma tomada de decisão? Utilizamos álgebra linear também. Todos esses casos e muitos outros que não falamos aqui foram para que você desenvolvesse esse pensamento dentro de vocês e compreendesse a importância disso tudo. Afinal, isso não facilitou para conseguirmos solucionar esses problemas? Vocês não viram como foi simples aplicar a álgebra linear quando queríamos solucionar todos esses problemas? Pois é, portanto, reflitam mesmo sobre isso e sobre o sentido de tudo que aprendemos. Bom, dando sequência ao nosso aprendizado, precisávamos entender como poderíamos aplicar todo esse nosso conhecimento. E foi aí que aprendemos o segundo e tão importante conceito. Aprendemos sobre linguagem de programação. Então, a álgebra nos diz como fazer e a programação nos diz como implementar. Então, a álgebra nos diz como fazer e a programação como implementar. Foi esse o segundo grande tema do nosso curso. Aprendemos linguagem de programação, aprendemos a língua das máquinas. Fizemos isso a partir da linguagem do Python e também sobre o MATLAB, duas importantes linguagens de programação muito utilizadas nos dias de hoje. E por que fizemos tudo isso? Porque precisávamos ter capacidade de processamento, precisávamos escalar a nossa possibilidade de solução, escalar a aplicação da nossa solução. Portanto, quando aprendemos linguagem de programação, ganhamos processamento,
e paramos de enxergar um problema em matrizes de 3x3, 4x4, os exemplos tradicionais que já conhecíamos. E começamos a entender as matrizes como problemas de matrizes de 3.000 por 3.000, 10.000 por 10.000, enfim, inúmeros dados, inúmeros valores. Afinal, estávamos aplicando os conceitos de álgebra linear para problemas reais. E problemas reais são uma grande quantidade de dados. E sabe o que foi mais incrível? Que todos os conceitos que aprendemos em álgebra linear para matrizes 3x3, 4x4, pudemos aplicar também em matrizes 100 por 100, 1000 por 1000, pudemos fazer da mesma forma, mas agora com uma escala maior através de linguagem de programação. E agora somos capazes de criar algoritmos que possam solucionar problemas para nós. Viram como isso é incrível? Então aprendemos sobre teoria de álgebra linear e depois aprendemos a falar a língua dos computadores para desenvolver as nossas ideias em uma linguagem que o computador executasse posteriormente. Vejam como fomos longe durante todo o aprendizado desse curso. Quando olhamos para trás, conseguimos ver tudo o que aprendemos e ver quantos passos demos, quantas coisas novas aprendemos, quantas coisas diferentes e importantes para o nosso futuro sabemos a partir de agora. Portanto, agora que estamos falando de algoritmos, veja que através dos algoritmos podemos implementar a álgebra linear em problemas reais. Então foi para exatamente isso que aprendemos linguagem de programação. E foi a partir deste ponto que começamos a conectar os pontos entre a teoria algébrica, a ferramenta de programação e a aplicação prática de tudo isso. Então, a partir de agora, quando vocês verem uma grande quantidade de dados, vocês vão passar a pensar nisso como uma forma de uma matriz que contém todos esses dados. Quando alguém for falar sobre um problema para você, você vai começar a tentar enxergar como tais dados sendo a matriz dos cofatores, esse aqui é o vetor coluna de resposta, esses dados são relacionados ao vetor coluna de variáveis, enfim, enxergar uma combinação linear nisso tudo. E por quê? Novamente, porque se você consegue fazer isso, você consegue aplicar todas as ferramentas que você já conhece para solucionar esse problema. A partir de agora, todos esses conceitos matemáticos já não estão mais tão distantes da realidade de como aplicá-los. Afinal, agora você já sabe que pode utilizar uma matriz inversa para solucionar um problema. Você já sabe a importância de processos como de fatoração e eliminação tem para poder conseguir obter uma solução de um problema. Sabemos que conceitos como de espaço vetorial e independência linear são extremamente importantes para que possamos compreender o que esperar como resposta de um problema. Enfim, tudo isso que antes parecia tão distante e sem sentido de aplicação, agora vocês sabem como aplicar, como correlacionar, como conectar todo este conhecimento. Afinal, vocês aprenderam tudo isso, vocês aplicaram tudo isso e principalmente não apenas no lápis e no papel, mas sim a partir de um programa que pode ser aplicado na vida real, uma linguagem de programação, ficando mais próximo possível da realidade que vocês vão ver por aí. Mas a reflexão final que eu quero que vocês tenham é a seguinte: olhando para trás, para os primeiros conceitos algébricos que aprendemos nesse curso, vocês são capazes de conectar os pontos olhando agora? Vocês são capazes de entender tudo o que aprendemos, todas as teorias, todos os conceitos de matrizes, de vetores, para agora conseguir aplicar isso com as ferramentas de programação em problemas da vida real? Tudo isso faz sentido para vocês? Faz sentido o nosso aprendizado em paralelo sobre programação para que depois pudéssemos juntar tudo isso? Enfim, reflitam sobre tudo isso. Eu quero que vocês reflitam se a forma como vocês enxergam agora tudo o que foi aprendido, se ela é diferente da forma como vocês enxergavam antes de saber tudo que iríamos aprender. Isso é muito importante fazermos sempre, essa reflexão do que já foi. Afinal, como disse Steve Jobs, eu vou repetir para vocês, não é possível conectar os pontos olhando para frente, só é possível conectar os pontos quando olhamos para trás. Agora, eu quero que vocês façam isso para as demais áreas de aprendizado da vida de vocês.
integrem os sistemas, enxerguem a aplicação da teoria que vocês estão estudando. Tentem sempre conectar os pontos, tentem sempre entender o porquê vocês estão aprendendo e como vocês vão aplicar tudo isso. E principalmente, não se iludam com conhecimento instantâneo. Ele só te dará uma falsa impressão de conhecimento. Quando apenas estudamos para passar numa prova ou estamos estudando apenas para aquele instante, vamos ter apenas um conhecimento naquele instante. E ele é um falso conhecimento, pois ele não irá caminhar conosco durante toda a nossa vida. Conhecimento é algo que devemos ter como um hábito em nossas vidas, de sempre buscar conhecimento, de sempre estudar. Afinal, disse a vocês muitas vezes, as coisas mudam o tempo todo e vamos ficar para trás se não acompanharmos isso através dos nossos estudos. Conhecimento é importante, te dá liberdade e isso eu espero que vocês tenham entendido também. Então, é dessa forma que eu encerro a nossa última reflexão. Afinal, tudo está conectado. A matemática não é apenas teoria, mas sim toda teoria e prática. Então, isso é a parte mais importante que eu espero que o curso tenha trazido a vocês. E eu quero que vocês reflitam muito sobre todo esse aprendizado. Agora, chega a hora de irmos para o nosso último desafio, a última oportunidade que vamos propor antes de encerrarmos o nosso curso. Estão preparados? Então vamos juntos, como sempre, mais uma vez, para o nosso próximo e último slide. Vamos lá. Desafio. Vamos então ver qual será o desafio que vamos propor aqui. Somos capazes de conectar os pontos? Interrogação. Portanto, é exatamente o que falamos agora durante a nossa reflexão. O nosso desafio está totalmente conectado sobre o que queríamos que você refletisse nesta aula. E como devemos fazer isso? Veja, qual foi a importância de cada aprendizado em relação ao outro que tivemos durante o curso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês se lembram que aprendemos como criar funções, como fazer uma função que realizasse a operação entre duas matrizes, por exemplo? E quando fomos aplicar realmente a solução de um problema, utilizamos bibliotecas e não precisamos fazer aquilo que tínhamos aprendido. Mas vocês conseguem chegar à importância que foi daquele aprendizado para que vocês pudessem aplicar naquele momento final a solução proposta? Vocês conseguem conectar os pontos e entender a importância de um aprendizado em relação ao outro? Bom, é exatamente isso que eu estou querendo dizer. E é isso o que eu quero que vocês façam, que vocês conectem esses aprendizados, certo? Então, veja que o desafio é fazermos uma reflexão e um diagrama de blocos, conectando cada tema aprendido com os outros temas aprendidos durante o curso. Então, este é o nosso desafio, tanto refletir como fazer um diagrama de blocos para que possamos enxergar todas essas conexões. E veja mais. Exemplo de um diagrama de conexões sobre o aprendizado durante o curso. Este aqui é um exemplo da forma como eu fiz, mas lembre-se, vocês são livres, façam da forma que acharem melhor. É apenas para que vocês entendam qual é a ideia. Aqui eu coloquei em azul o conhecimento do módulo 1, correto? Em verde, o conhecimento do módulo 2, em amarelo, o conhecimento do módulo 3. E as setas azuis representam as conexões entre um conhecimento ou outro. Então veja que este conhecimento, por exemplo, ele conecta outros dois conhecimentos do módulo 2. Este conhecimento conecta apenas um, este do módulo 2 conecta este conhecimento do módulo 2, este outro conhecimento do módulo 2 também. E se analisarmos o sentido das setas, vamos ver qual conhecimento foi o início e levou ao conhecimento final. Então vamos perceber que existem conhecimentos que são o começo, como esse, e o fim, como este aqui do módulo 2. E veja que temos demais conexões aqui, ó. Conexões módulo 2 com módulo 3, módulo 2 com módulo 3, módulo 3 com módulo 3. Veja que se analisarmos de uma forma como um todo, tudo está conectado
Não existe nada nesse diagrama que não esteja conectado com alguma coisa, que esteja solto, perdido, como um conhecimento que não faz relação com o resto. E é isso que é importante para nós, pois fazer essa reflexão e esse diagrama de conexões vai nos fazer enxergar tudo de uma forma conectada. Mas isso é apenas um exemplo de como eu faria. Lembre-se que vocês são livres e podem fazer da maneira que acharem melhor. Vocês não vão ser cobrados por isso. E acho que nem precisamos disso, não é mesmo? Afinal, se vocês já entenderam que isso não deveria se chamar desafio, e sim uma oportunidade, então vocês já são capazes de seguir por conta própria. Se você entendeu que o conhecimento não é algo esporádico, e sim um hábito, então você já está pronto para trilhar o seu próprio caminho. E este foi o grande objetivo da Escola Matriz durante o curso de Álgebra Linear Aplicada. E se vocês são capazes de compreender tudo isso, então completamos com muito sucesso a nossa missão. E eu estou muito feliz por todo esse tempo que passamos juntos. Todas as aulas, todos os aprendizados, toda a busca por conhecimento que fizemos juntos, aula após aula, conectando os pontos, aprendendo coisa nova, conseguindo entender o que a matemática e a álgebra linear podem ser tão importantes em nossas vidas. Esse foi o nosso objetivo. E parabéns você por ter chegado ao final e aprendido, passado por tudo isso junto comigo. Formamos agora um time, formamos um grupo que tem o mesmo objetivo, o objetivo de ser melhor a cada dia e buscar conhecimento cada vez mais para nos tornarmos pessoas melhores. Eu espero que isso tenha contribuído na evolução de vocês e que possamos nos ver muitas vezes ainda em outros cursos, em outras oportunidades. Afinal, a minha missão não acaba aqui. Eu ainda tenho muito pela frente, assim como vocês. E eu ainda quero fazer muito, contribuir muito para a formação de futuros brilhantes como eu vejo em vocês. Então, muito obrigado. Eu fico muito grato de termos toda essa oportunidade de aprendizado. Eu espero ver vocês num futuro breve. Um grande abraço e parabéns por ter concluído o nosso primeiro curso. Parabéns por ser também da Escola Matriz. Até mais!